Quando pensamos nas criaturas que ocupavam o planeta Terra na pré-história, normalmente pensamos nos dinossauros. No entanto, várias outras criaturas gigantes e assustadoras viveram em nosso planeta no passado, e nessa lista você vai conhecer alguns desses temíveis animais. Conheça agora os 7 monstros mais bizarros que viveram na pré-história. Em primeiro lugar, Pulmonoscorpius. Acha que os escorpiões de hoje em dia são assustadores? Então prepare-se para se surpreender com a versão imensa desse bicho que vivia por aí no início dos tempos. Chamados de Pulmonoscorpius, essas criaturas chegavam a medir mais de 1 metro de comprimento, e eram extremamente venenosas. Mas dá para saber sobre o quão mortífera era a toxina desses enormes escorpiões, já que eles viveram aqui na Terra há cerca de 300 milhões de anos, durante o período chamado Carbonífero Inferior. Como gigante meganeura, acredita-se que o Pulmonoscorpius tenha alcançado seu grande tamanho devido ao maior teor de oxigênio do ar do período Carbonífero. Sua morfologia superficial é a de uma versão maior dos escorpiões atuais. Embora seus olhos proporcionalmente maiores tenham levado à sugestão de que pode ter sido um caçador mais orientado visualmente. É impossível dizer o quão tóxico o veneno de Pulmonoscorpius teria sido, mas uma boa regra geral é que quanto menores as pinças são em relação à espessura da cauda, mais potente é o veneno, com as caudas mais grossas segurando maiores quantidades. Também é difícil dizer com certeza qual a dieta do Pulmonoscorpius teria sido, embora como escorpião fosse quase certamente carnívoro. Pode ter focado suas atenções em outros grandes artrópodes, e talvez até nos anfíbios menores e répteis primitivos. Em segundo lugar, Purussauro. Se hoje em dia os jacarés já têm um tamanho considerável, dá para imaginar o quanto a versão desses bichos poderia ser medonha. O Parussauro, Purosaurus brasiliensis, era um jacaré gigantesco que viveu há aproximadamente 8 milhões de anos atrás, nos pântanos da floresta amazônica norte da América do Sul. Se estima que ele podia atingir mais de 12,5 metros de comprimento, e pesar cerca de 8,4 toneladas. Sua enorme cabeça chegava a medir 1,5 metros de comprimento. Sua mordida poderia atingir quase 7 toneladas de pressão, ultrapassando a mordida de um tiranossauro. O surgimento e constante elevação da Cordilheira dos Andes provocou uma alteração climática no sistema de águas amazônicas, reduzindo grandemente a quantidade de espaço disponível para os mamíferos da época. Este evento dificultou muito a vida dos grandes animais da época, levando os menores a se tornarem mais adaptados, a sobreviverem com maior facilidade e levando os gigantescos jacarés amazônicos à extinção. Em terceiro lugar, Joseph-Orthigazia monesi. O Joseph-Orthigazia monesi era do tamanho de um hipopótamo, com cerca de 3 metros de comprimento e 1,5 metros de altura, pesando cerca de 1 tonelada. Com estas dimensões, o Joseph-Orthigazia monesi é o maior membro da ordem dos roedores, incluindo espécies modernas e fósseis. O crânio do espécime encontrado mide 53 centímetros de comprimento, e revelou uma dentição que sugere que estes animais eram exclusivamente herbívoros. Em quarto lugar, Entelodonte. Atualmente os porcos são bichos dominados pelo homem, e já são até considerados pets. Mas, há cerca de 20 milhões de anos, eles eram grandes ameaças. Há 20 milhões de anos, habitava na América do Norte com uma aparência de javali. Foi-lhe dado o nome de entelodontes, que significa dentes perfeitos. Os entelodontes, também conhecidos como porcos do inferno, ou porcos exterminadores. Eles eram predadores eficazes, com 400 quilos e 2 metros de altura. Com mais de 2 metros de altura e 270 quilos, tinham um aspecto feroz e feio. Possuía um grande crânio com dentes fortes e maxilar poderoso que abria até 90º, permitindo uma terrível mordida. Possuía músculos fortes desde os maxilares aos membros anteriores, que suportavam o peso da enorme cabeça. Em quinto lugar, Xenosmilus. O Xenosmilus é uma grande espécie de felino com dentes de sabre, que viveu há aproximadamente entre 1,7 a 0,3 milhões de anos atrás durante o Pleistoceno na América do Norte. Pertenciam ao grupo dos felinos com dentes de sabre, porém eram diferentes dos outros grupos conhecidos,
pois os mais conhecidos são os tigres dentes de sabre, que possuíam longos caninos superiores e pernas robustas. Os xenosmilus possuíam pernas robustas, corpo musculoso e forte, com caninos superiores levemente alongados e largos. Esse formato era mais resistente que os longos. Essa anatomia era necessária, pois em sua época existiam enormes carnívoros competindo por alimento, e seus principais alimentos eram animais de médio e grande porte, que saberiam se defender muito bem. Muitos fósseis de enormes porcos selvagens foram encontrados junto com os de xenosmilus, evidenciando que este poderia ser um de seus principais alimentos. Em sexto lugar, Magsoyabai. Você tem medo de cobras? Pois se você tivesse habitado o planeta há aproximadamente 60 milhões de anos, ia viver com medo de cruzar com alguns espécimes que deslizavam por aí, como a Magsoyabai, uma espécie de serpente que, segundo estimam os paleontólogos, podia ultrapassar facilmente os 12 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Ela viveu desde o início do período cenomaniano até o final do Pleistoceno, localizado na América do Sul, África, Índia, Austrália e sul da Europa, porém era um animal bastante adaptável. Em sétimo lugar, Epicyon. As versões pré-históricas dos cães não eram nada amigáveis como são hoje. Os Epicyons, que viveram no Mioceno entre 25,3 milhões de anos atrás, eram animais extremamente agressivos e medonhos, com mais de 1,5 metros de comprimento, 70 quilos e uma mandíbula poderosa. O Epicyon aideni, cujo nome significa mais do que um cão, eram enormes carnívoros da família dos cães atuais que viveram há aproximadamente entre 20 a 5,4 milhões de anos atrás durante o Mioceno na América do Norte. Devido às suas poderosas mandíbulas e dentes, chegavam a medir 1,0 metros de altura nos ombros e 2,5 metros de comprimento, pesando cerca de 170 quilogramas. Possuíam corpo robusto e patas fortes. Caçavam suas presas através da perseguição, similar aos lobos atuais, porém em menores distâncias, pois eram relativamente mais fortes e pesados. Deveriam se alimentar também de carcaças de animais mortos, pois poderiam facilmente quebrar os ossos e extrair nutrientes deles. Deveriam viver em pequenos grupos controlados por um casal dominante, similar aos lobos atuais. O que você achou do vídeo? Comenta aí. Obrigada por assistir. Deixa o seu like. Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo.